Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos iniciar mais um bimestre, terceiro bimestre iniciando. Ficaram de férias, descansaram um pouquinho, mas vamos voltar ativa, tá? Hoje a gente vai reiniciar o terceiro bimestre falando sobre o handball. A gente falou um pouquinho sobre handball no segundo bimestre e agora a gente vai falar sobre sistema tático, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre posicionamento dos jogadores, como que os jogadores se posicionam na quadra em determinados sistemas, mas vamos para frente. Vamos lá, ó. A gente tem um posicionamento aí no exemplo, que é o posicionamento defensivo 6-0, tá? Quando a gente falar sobre o defensivo, a gente vai estar citando os triângulos, tá bom? Então você tá percebendo aí que tem os triângulos e tem as bolinhas. No defensivo, a gente está o 6-0, ou seja, tem 6 jogadores atrás, tá? Vocês estão vendo ali 6 triângulos. Então, são os 6 jogadores tudo atrás, se protegendo, formando uma barreira ali, uma muralha ali, para que a bola não possa ultrapassar tão facilmente para o goleiro. E nós temos o ataque também que está 6-0, nesse caso aí, tá? Como assim? 6-0 por quê? Porque a gente tem os 6 jogadores fazendo um semi-arco ali, né? Então a gente tem a ponta direita, bem aqui no cantinho. Temos o direito, que são os armadores, tá? Temos os armadores direito, central e esquerdo. E temos a ponta esquerda. Perceba que nos armadores centrais a gente tem um esquerdo, um direito e 2 centrais. E temos os 2 pontas, um ponta direita e um ponta esquerda. Então eles estão formando um ataque, tá? No momento, porque eles estão com a bola. E temos aí o posicionamento defensivo, que também está 6-0. E não esquecendo, não sendo menos ou mais importante, temos o goleiro também, fazendo essa defesa lá atrás deles, tá? Então, é o que eu falei anteriormente. No bimestre anterior a gente viu o sistema 6-0 no handball, tá? A gente passou agora para relembrar e vamos para os próximos para a gente saber quais são as posições que ocorrem nos jogadores no handball, tá? Então a primeira posição no handball a gente se dá pelo goleiro, tá? O goleiro, como todo mundo sabe, joga no gol e ele pode defender as bolas tanto com as mãos como com os pés, tá? Isso quando ele está dentro da sua área, ou seja, ele está na sua posição de goleiro. A gente sabe e a gente já viu no bimestre passado que o goleiro ele pode ter várias funções. Se ele sair da área dele, ele deixa de ser um goleiro em si para se tornar um jogador como qualquer outro. Por quê? Porque ele vai ter as mesmas regras que um jogador de linha. Então, por exemplo, se ele estiver fora da área dele, não é porque ele é o goleiro que ele vai poder defender a bola com os pés, tá? Aí ele vai ter que dar o jeito dele para defender com as mãos somente. Agora, quando ele está dentro da área dele, ele pode defender não só com as mãos e com os pés, mas com qualquer parte do corpo, beleza? Bom, na B a gente tem as pontas, tá? São 2 pontas, um direito e um esquerdo. Os pontas jogam bem mais nas extremidades, tá? Bem na lateralzinha lá da quadra, quase colados na linha de lateral. A gente tem os alas, que são os meias, que são também os armadores, tá? Eles também são 2, nesse caso, que a gente viu de 6-0. E eles ficam um pouco mais para o meio da quadra, entre os pontas e os centrais, tá bom? A gente tem um armador central, que são jogadores por armar e organizar as jogadas. Nós temos o pivô, que é um jogador quando tem pivô, quando não é 6-0, por exemplo, se fosse 5-1 teria um pivô, que é o caso da figura abaixo aí que a gente está observando, tá vendo? Tem uma bolinha no meio dos triângulos lá, ele é o pivô. Então, quando se tem pivô, geralmente o sistema fica 5-1. Quando não tem pivô, geralmente vai ser 6-0, tá? Pode ter 1 ou 2 pivôs, a gente vai ver mais pra frente que existem casos de ter 2 pivôs e aí eles ficam ali no meio e aí a formação fica 4-2, tá? Mas a gente vai ver isso mais pra frente. O pivô, voltando, é o jogador que ele fica infiltrado na defesa do adversário,
realizando bloqueios e abrindo espaço para que os alas, que são os pontas, tá? Ou os armadores possam vir de trás e poder realizar o ataque, poder realizar o arremesso direto para o gol, ok? Vamos passar para o próximo. Bom, a gente tem um sistema tático aí e a gente tem um exemplo aí, sistema tático ofensivo 5-1 e o defensivo 6-0. Então 6-0, que é o defensivo, são os triângulozinhos. Se você contar, ele tem 6 triângulos tirando o goleiro. E nas bolinhas tem 5 jogadores aqui e tem um entre os triângulos que seria o pivô, como eu falei anteriormente. Então a gente tem tanto a linha ofensiva como a linha defensiva fazendo esse ataque aí com 5 jogadores armando, né, vamos dizer assim, um pivô lá no meio dos adversários e os 6 jogadores defensivos. Ah, professor, de repente vem uma dúvida em você falando assim, poxa, o goleiro não poderia ajudar lá os jogadores que estão ali perto dos armadores centrais, direita e esquerda? Poder, ele pode, mas imagina que eles perdem a bola ali. Aí os jogadores do triângulo pegam a bola, lança a bola pro gol e vai fazer um gol bem fácil, tá? Então depende muito dessa questão de se o jogador que é o goleiro sair da área dele e for fazer uma jogada próximo dos seus jogadores, se eles perderem a bola, eles correm o risco de levar um gol muito bobo, tá? Então por isso que às vezes não acontece do goleiro sair assim, só quando é realmente necessário. Bom, a gente tem o segundo posicionamento, seria o posicionamento ofensivo 4-2 e vai manter o defensivo 6-0, tá? Então você percebe lá que tem 2 pivôs e aí a gente já não tem mais aqueles pontas esquerda e nem direita. A gente tem, na verdade, 2 centrais, que são 2 armadores, e a gente tem mais 2 armadores, que são o direito e o armador esquerdo, ok? Então tem essas diferenças, tá? Com 2 pivôs, tem a possibilidade de você ter um pivô, tem a possibilidade de você ter nenhum pivô jogando. E o próximo caso que a gente vai estar vendo, a gente vai ver que ocorre mais ou menos uma certa distribuição dos jogadores na quadra, fazendo com que tenha uma marcação individual, né? Então você percebe aí que já não tem mais aquela formação de 6 jogadores juntinhos ali dos triângulos, tá? Você percebe que tem uma bolinha, um triângulo, uma bolinha, um triângulo. O que significa isso? Uma marcação individual. Ou seja, os jogadores, eles ficam se revezando ali, correndo entre a quadra, trocando os passes, para tentar em uma possibilidade de você sair da marcação individual, você conseguir sair de frente pro goleiro e fazer o gol, fazer o arremesso para poder sair na frente do placar. Então a gente tem um posicionamento ofensivo 3-3 com um posicionamento defensivo também 3-3. E aí a gente chama de marcação individual, ou seja, aquele famoso homem a homem, porque vai ter um jogador para um adversário, ok? Beleza, pessoal? Galera, vamos entender só um pouquinho mais, tá? Sobre o pivô. O pivô é o primeiro jogador que entra em contato com a defesa adversária, tá? E se torna o adversário com mais contato, ou seja, é aquele jogador que mais, vamos dizer assim, apanha durante o jogo. Porque os jogadores adversários tentam fazer de tudo para não deixar ele fazer o gol, para quando ele recebe a bola não deixar ele virar de frente pro gol, porque geralmente é um jogador forte, beleza? Então, portanto, é um jogador que mais sofre falta durante uma partida. E geralmente o pivô se posiciona entre a linha dos 6 metros, tá? Que é a área do goleiro, e a linha dos 9 metros, que é a área pontilhada. Ele fica nessa área aí. Os jogadores com a função de pivô são mais fortes, são velozes, e eles possuem uma grande quantidade, tá? De técnica para sair de uma marcação adversária em um espaço pequeno. Exemplo de uma situação de posição de pivô é bloquear os adversários para que o companheiro da equipe possa arremessar sem uma marcação, ou seja, ele fazer uma parede ali para que quando o adversário dele vier fazer o arremesso, ninguém consiga ir até
até o adversário, tá? E aí o companheiro dele de time, de equipe, consegue fazer esse arremesso com mais facilidade. Existe, pessoal, alguns treinamentos que são específicos para pivô, tá? Geralmente esse pivô ele é alto, ele tem uma força bem alta para poder fazer esse giro e fazer o arremesso. Então assim, é um jogador que vai levar bastante troncada, bastante puxão. Não pode ser aquele jogador que qualquer coisinha tá reclamando. Tem que ser um jogador que sabe o que vai enfrentar ali, para quando acontecer ele não ficar querendo pedir falta toda hora. Beleza? Pessoal, é isso. Fiquem com Deus, tenham uma ótima semana. Semana que vem tamo junto de novo.